Pois não, presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou procurar ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o deputado Daniel José, porque tomou uma iniciativa corajosa, uma iniciativa necessária. Efetivamente, esses critérios fixados em 1993, quando eu tinha deixado a Secretaria da Agricultura e ido para o Ministério da Agricultura, e tinha voltado já do Ministério, então nós levamos adiante o projeto de lei que redundou na Lei 8.510, para meu orgulho, chamada de Lei Barros Munhoz, e que criou uma nova regulamentação para o destino da cota-parte do ICMS que cabe aos municípios. Essa é uma luta antiga, começou na década de 50. O Corifeu de Azevedo Marques foi um dos maiores municipalistas da história do Brasil, com seu programa na Rádio Tupi, que tinha uma audiência fantástica, mais do que a Jovem Pan hoje, né? E o deputado Anis Badra, de Marília, que começou o movimento municipalista, que cresceu, ficou forte no estado de São Paulo. E o Quércia aproveitou essa onda e, habilmente, também se tornou um grande municipalista e acabou aumentando a participação dos municípios no bolo do ICMS do Estado e da União. A grande verdade é que é muito injusto o critério de distribuição da cota-parte dos municípios por uma determinação da Constituição Federal. Qual é essa determinação? 75%, no mínimo, do índice de participação de cada município tem que levar em conta o chamado valor adicionado desse município, que nada mais é, em linguagem popular, do que o faturamento do município. Então, é óbvio que quanto mais o município fatura, mais participação no ICMS ele tem. Então, do bolo de ICMS arrecadado pelo Estado, no mínimo 75% tem que ser dividido aos municípios com base no valor adicionado. E em São Paulo era pior. Embora a Constituição Federal previsse 75%, era 80%. Então, nós fizemos um grande esforço para pegar 5% que São Paulo dava a mais com base no valor adicionado e transferir para os municípios agrícolas, que eram os mais pobres, porque o que menos adiciona valor ao produto é a agricultura. A indústria adiciona muito mais. Alguns tipos de indústria adicionam fantasticamente mais. Por exemplo, a farmacêutica. O adicionado na hora da venda em relação à hora da compra da matéria-prima é astronomicamente grande. Então, isso provocava injustiças fantásticas, o esvaziamento não mais do campo para as cidades, mas das cidades agrícolas para as cidades grandes, o inchaço das grandes cidades, necessidade de construção de casas populares em Guarulhos, em Taboão da Serra, enfim, nas regiões circunvizinhas de São Paulo, na capital, e casas abandonadas nos diversos municípios do interior, né? E assim por diante, cadeias para dar mais vazão à criminalidade aumentando, aumento da segurança, tudo isso. Então, nós fomos felizes porque discutimos durante 3 anos esse projeto, porque envolve os 645 municípios do Estado. Às vezes, aquilo que parece bom, porque abrange um grande número, é ruim, porque provoca grandes prejuízos a grandes municípios também. Então, nada disso foi feito, foi tudo com diálogo. Nós conversamos com os municípios de todas as regiões do Estado e chegamos a um valor, uma posição bem razoável, né? O máximo que tiramos de alguns municípios foi 4%, o máximo que tiramos. De Paulínia, que tem um absurdo de participação no ICMS, do Estado, da própria capital, e outros, né? Guarani do Oeste também, porque tem uma usina instalada lá, e foram esses os critérios fixados, né? E conseguimos só conquistar 3% para a área cultivada, e não os 5% que nós pretendíamos, porque fizemos um acordo e demos 0,5% para a área inundada, daqueles municípios que só têm água, mas não têm a usina,
então não recebe nada de ICMS em troca, e 0,5% da área de proteção ambiental permanente. E fizemos 4%, ainda deixando 76% com base no valor adicionado. Bom, dito isso tudo, eu queria dizer o seguinte: eu vejo com muitos bons olhos o projeto do deputado Daniel José, o esforço dele, ele tem sido um deputado que merece o nosso reconhecimento, chegou aqui e disse a que veio. Quer dizer, tem consistência, tudo que fala, sopesa bem o que propõe. É um deputado que merece todo o nosso respeito e a nossa alegria de ver um jovem participar assim, com tanta seriedade da política. Mas ele não conhece bem, com todo o respeito, a realidade municipalista. Hoje, ser prefeito de uma cidade é quase um ato de loucura. Primeiro porque tem que enfrentar o Ministério Público, tem que enfrentar o Judiciário, tem que enfrentar coisas inimagináveis, né? A primeira coisa que acontece com um prefeito bem intencionado, que não foge da luta e trabalha para fazer o que é necessário, é ter os seus bens indisponibilizados. Qualquer prefeito que tenta fazer alguma coisa, no primeiro ano de mandato já está com todos os seus bens indisponíveis. Mas, enfim, a par disso, tem outros grandes problemas. Pessoal, eu vou colocar aqui alguns dados rapidamente. Em primeiro lugar, aqui se fala de cidadania no campo. Cidadania no campo é um projeto muito bem intencionado do secretário Gustavo da Agricultura de São Paulo, mas não passa disso. Nós não podemos jamais fazer um projeto de lei e transformar numa lei que atribua um índice razoável para os municípios que têm, como é que chama? Cidadania no campo. Isso é um sonho do secretário Gustavo e que ganha corpo, tomara Deus que vingue, mas está muito distante da realidade, está muito distante da realidade e vai causar muito prejuízo a municípios agrícolas, pobres, que precisam de um índice baseado na área cultivada, mas isso é coisa a ser discutida. A coisa que eu queria colocar como mais preocupante, meu caro Daniel José, e por isso que nós fizemos esse entendimento, deputada Janaína, de jogar para frente e conversar um pouco mais, ouvir os prefeitos, inclusive, e as suas angústias. Eu vou dar um dado aqui que é inimaginável. Onde o prefeito mais é ajudado é na educação. É na educação porque... desculpa, pessoal, estou com um telefone aqui, eu estou meio deslocado aqui. Mas é na educação. Eu vou dizer o que o município recebe da educação no âmbito federal. Eu vou pegar um município como o de Itapira, que no orçamento passado, de 2019, teve uma receita total de 253 milhões de reais. Do Fundeb federal, o município recebeu 27 milhões. Do KSE, né, que é a cota do salário e educação, 3 milhões e 155. Do PNAE, que é alimentação escolar, 684. Do PNAT, que é o transporte de alunos, 118. E mais um programinha pequeno aqui, Programa Brasil Carinhoso, 31 milhões. Sabe quanto Itapira recebeu para a saúde? 18 milhões 339 mil reais. Então, eu vou comparar só com a saúde. O drama de todo o município brasileiro hoje é saúde pública. Porque, sem contar as ordens judiciais, entrega o medicamento que custa 50 mil reais até amanhã às 20 horas, ou até amanhã às 8 horas da manhã. Sem contar esses extras. O gasto normal de uma prefeitura, como foi o de Itapira, em 2019, está aqui, ó. É muito fácil de dizer. Gasto. Tanta papelada aqui. Arrecadação. Não, vou colocar primeiro quanto a saúde recebeu do governo federal, já mencionei. 18 milhões de reais, né? Então, vamos detalhar aqui quanto gastou a educação. Deputado Barros, o tempo de Vossa Excelência encerrou.
Já passaram 10 minutos. Você pode concluir, por favor? Eu vou concluir. Então, eu queria dizer o seguinte, que a educação, a prefeitura gasta 50 milhões a mais à saúde do que recebe. E na educação ela gasta 23 milhões a mais do que recebe. Ou seja, há coisas que precisam ser aclaradas. Eu não digo não dar recursos a mais para a educação, mas digo dar também para a saúde. Digo dar também para o saneamento básico. Nenhum município brasileiro consegue fazer o que precisa para acabar com o lixo. 75% do lixo no Brasil é jogado da forma mais catastrófica possível. Deputado Barros, e não trata esgoto. Para a conclusão, por favor. Então, para tudo isso, só para concluir, senhor presidente, eu agradeço ao deputado Daniel e concito todos nós a formularmos uma discussão que aprimore esse projeto, que é bom, que é louvável, que é admirável, mas que pode ser aprimorado, e eu me coloco inteiramente à disposição para participar desse debate. Muito obrigado.